Imagine um país tão importante que, se ele desaparecesse, fábricas parariam de produzir, produtos deixariam de existir nas prateleiras e também bilhões de dólares parariam de ser girados em torno do mundo. Não estamos falando dos Estados Unidos, não da China e muito menos da Alemanha. Estamos falando de uma pequena ilha que fica localizada no Sudeste Asiático. O país é tão pequeno que cabe diversas vezes dentro dos estados brasileiros, mas que ocupa uma posição gigantesca quando se trata de comércio marítimo. Todos os dias, milhares de navios cruzam as águas de Singapura, petroleiros, porta-containers, gás natural e minerais. Em muitos casos, a viagem entre a Europa, o Oriente Médio e a Ásia obrigatoriamente passam navios por ali. Isso transformou Singapura em algo muito maior do que apenas uma cidade. Ela se tornou uma peça essencial na economia mundial. Mas como que uma ilha tão pequena conseguiu atingir um nível de importância tão grande? E por que grandes potências mundiais observam aquela região com tanta atenção? A resposta começa simplesmente em algo que existe há milhões de anos: a sua localização. Existem lugares que são importantes por causa dos seus recursos naturais, outras por causa da sua população e outras se tornam importantes por causa da sua localização. Esse é o caso de Singapura. A ilha está localizada na entrada oriental do Estreito de Malaca, um corredor estreito que conecta o Oceano Índico com o Oceano da China Meridional. Pode parecer um pequeno trecho de água no meio do mapa, mas na prática ele funciona como se fosse uma avenida marítima. Quem deseja passar pela Europa, Oriente Médio e Ásia, eles têm que passar pelaquele trecho. Isso significa que o comércio global é canalizado por um local extremamente pequeno. Navios carregando petróleo do Golfo Pérsico, containers vindo da Europa, produtos fabricados na China, tudo converge para o mesmo ponto. E Singapura está no centro dessa movimentação. É como possuir um posto de abastecimento que liga várias cidades. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo passa por você. E isso foi exatamente o que aconteceu. O comércio marítimo move aproximadamente 90% das mercadorias do planeta. Quase tudo o que consumimos passou por algum navio: computadores, celulares, comida, automóveis, máquinas, combustível, e uma enorme parte desse fluxo passa pelo Estreito de Malaca. O local é considerado entre os corredores mais movimentados do planeta Terra. Em determinados dias, milhares de embarcações passam por lá. Vista do espaço, a região parece uma cidade marítima. Os navios aparecem em filas contínuas. O motivo é simples. A alternativa seria percorrer por rotas muito mais longas. Cada quilômetro adicional representa combustível, tempo gasto e muito dinheiro. Por isso as empresas preferem passar por Malaca. E quanto mais as empresas passam por essa rota, mais valiosa ela se torna. E foi esse fluxo que permitiu que Singapura crescesse. Com o aumento do comércio global, Singapura percebeu uma oportunidade. Enquanto empresas, em vez de observarem navios passando, ela decidiu transformar o centro ali em um central de operações. Nas décadas seguintes, investiu bilhões em infraestrutura portuária, construiu terminais modernos, expandiu cais, criou sistemas de logística eficiente e o resultado foi extremamente impressionante. O ponto de Singapura se transformou em um dos locais mais movimentados do mundo. Mas existe algo muito mais impressionante. Muitos navios não passam por ali porque o destino final é Singapura. Eles chegam para reorganizar suas cargas. E isso nos leva ao segredo que se transformou uma pequena cidade em uma potência gigantesca. Aqui está uma informação inacreditável. Cerca de 85% dos contêineres que chegam a Singapura não permanecem lá. Eles fazem apenas uma parada. E o processo funciona assim. Um gigantesco porter container chega a Singapura. Milhares de containers são descarregados. Em seguida, essas cargas são redistribuídas para os navios menores. Esses navios pequenos seguem para dezenas de destinos diferentes, como Ásia, África e Oceania. Isso é chamado de transbordo, e Singapura é especialista nisso. A cidade funciona como uma espécie de enorme central de distribuição, como se fosse um aeroporto. Nem todo passageiro termina sua viagem ali. Muitos fazem apenas conexão, e isso que acontece com os navios. E foi essa eficiência que colocou Singapura no centro da economia marítima. E se você gosta de temas sobre navios, curiosidades, oceanos, aproveita agora para se inscrever no canal, porque os próximos vídeos vão te surpreender. A parte mais impressionante é que Singapura não possui recursos naturais interessantes. Não possui grandes reservas de petróleo, não possui vastos territórios agrícolas, não possui enormes minas. Mesmo assim, se tornou uma das economias mais desenvolvidas do planeta. O segredo foi transformar sua localização e riqueza. Enquanto outros países dependiam de recursos naturais, Singapura possui logística, criou um ambiente seguro para negociações, investiu em educação, modernizou seus portos
e construiu um sistema marítimo gigantesco. Empresas de navegação, seguradoras marítimas, corretoras, advogados especializados, centros financeiros, tudo passou a se concentrar no mesmo lugar. O resultado foi uma máquina economicamente extremamente eficiente. Existe uma expressão famosa de análise entre os geopolíticos, o dilema de Malaca, e ele explica por que Singapura é tão importante. Grande parte das importações da China, energéticas, passam por Singapura. Petróleo, gás, matérias-primas, tudo depende dessa rota. Se ela fosse bloqueada por algum motivo, o impacto econômico seria enorme. Por isso que Pequim investe em bilhões tentando criar uma rota alternativa. Ferrovias, portos estratégicos, corredores logísticos, mas nenhuma dessas soluções consegue substituir Malaca. Enquanto isso não acontece, Singapura continua numa posição extremamente privilegiada. Como se não bastasse dominar o presente, Singapura também está construindo seu futuro. O país está desenvolvendo o Porto de Tuas, um dos projetos portuários mais ambiciosos que já foram feitos. Quando estiver concluído, sua capacidade pode chegar a 65 milhões de TEUs por ano. O mais impressionante não é o tamanho, é a tecnologia. Veículos autônomos transportarão containers sem motoristas. Guindastes automatizados serão controlados remotamente. Sistemas de inteligência artificial organizarão toda a sua logística, quase totalmente automatizado. Algo que parece ter saído dentro de um filme de científica. Agora imagine um caso extremo. E se deixasse de operar, o que aconteceria? Os navios precisariam encontrar rotas alternativas e os portos mais próximos ficariam congestionados. Custos aumentariam, atrasos se espalhariam pelas cadeias globais. Empresas enfrentariam dificuldades logísticas, mercadorias demorariam mais para chegar aos seus consumidores. O impacto seria em diversos continentes. Isso significa que o grande poder de Singapura não está em seu território, e sim no seu poder de conectar continentes. Durante muitos anos, muitos impérios dominaram rotas usando máquinas de guerra. Singapura seguiu outro caminho. Ela não conquistou mares, ela conquistou rotas. Ela transformou uma posição geográfica privilegiada em uma das rotas mais utilizadas na Terra. Enquanto bilhões de pessoas passam suas vidas sem pensar em navio, bilhões de embarcações passam por aquela rota todos os dias, transportando combustível, alimento, gás, tecnologia e materiais ricos, e sustentando uma economia global que depende cada vez mais do seu mundo marítimo. No fundo é isso, Singapura não controla o comércio mundial porque tem o maior território, nem a maior população. Ela se tornou tão importante porque ocupa uma posição que conecta todos os continentes. Enquanto os navios tiverem que ficar transportando todas as mercadorias do planeta, aquele ponto do mapa continuará sendo um dos pontos mais importantes da Terra.